Hoje eu vou falar sobre a briga de bar que tá rolando lá na Ambev. E claro, falando em briga de bar, nós vamos também falar do presidente Lula. Bom, você vai entender todo esse contexto aí nesse vídeo. Eu te convido a assistir até o final, porque a gente vai também falar aí sobre bancos aumentando provisões para calote. A queda da terceira peça está começando e vocês estão avisados. Abram seus olhos aí. Muito bem, vamos compartilhando a tela aqui, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp. E a gente começa então com essa matéria da Veja, que fala sobre essa briga de bar, que foi aqui a Associação Serve Brasil, né, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. Ela abriu essa denúncia contra a Ambev e o mercado de maneira geral lá da Zona Franca de Manaus, é uma denúncia lá, pelo que eu entendi, com relação a essa Zona Franca de Manaus, numa questão tributária, aonde teriam 30 bilhões de reais ali de rombo tributário, mas é do setor de refrigerantes. Eu vou ler a matéria, você vai entender os detalhes, mas é um caso diferente da Americanas, eu preciso pontuar isso. É um rombo, isso pode sim afetar a Ambev. A Ambev tem ligação lá com o Lehman e tudo mais, da Americanas, tem uma relação ali, a gente não sabe se existe fraude ou algo não está muito explícito nos balanços da Ambev, isso vai ser investigado provavelmente, a gente provavelmente nos próximos meses, assim como a gente viu cada vez mais merda sendo jogada no ventilador no caso da Americanas, a gente pode ver isso também no caso da Americanas, certo? Então, existe uma diferença entre as duas empresas. A Americanas é uma empresa que teve lá problemas nos balanços, já está em 46 bilhões o rombo, cada vez aumenta, e é claro que isso pode quebrar a empresa, né? É uma questão até que parece que a empresa não é tão sustentável quanto se imaginava. E lembrem-se que isso aconteceu da noite pro dia, ninguém esperava isso. Então, às vezes, quando temos um sinal de fumaça, às vezes é interessante você se preparar para o fogo, certo? E essas fragilidades, então, que estão surgindo, você tem que ficar de olho. E aí, no caso da Ambev, é uma questão tributária. Diferente de você dever, por exemplo, para o banco, que é o caso da Americanas, no caso da Ambev, você deve para o governo. E isso cabe aí a recorrer e tudo mais, então pode ser um processo mais longo, no caso da Ambev, do que no caso da Americanas. É isso que eu quero pontuar. Talvez a treta da Ambev, se existir, que é o que vai provavelmente ser investigado, aí talvez demore mais do que no caso da Americanas, beleza? Só para pontuar isso aqui, então vamos seguindo aqui com a matéria. Então, as inconsistências nas demonstrações financeiras que fazem a Americanas protagonizar um escândalo financeiro podem estar presentes também na Ambev, outra empresa sobre o guarda-chuva do trio bilionário Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles e Carlos Alberto Sicupira, sócios da 3G Capital. Então a mesma turma que está no rolo da Americanas também agora levanta-se suspeita sobre a questão da Ambev, a gigante Ambev. A afirmação é da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, a Servibras, que representa produtores menores do que a Ambev. Enquanto o caso da Americanas envolve uma dívida bilionária com bancos, no caso da Ambev, a dívida seria com impostos federais, estaduais e municipais, diz o dirigente da associação. Por isso que eu comentei com vocês anteriormente que esse movimento da Ambev é diferente e pode ser mais enrolado porque é uma questão tributária. No caso da Americanas já é o banco ali, se o cara não pagar, já fica insolvente e afeta os bancos. A gente vai aprofundar nesse vídeo bancos tendo problemas, prejuízos, e tem ligação com o caso da Americanas. Assiste esse vídeo até o final, porque aqui nesse canal, cada vídeo eu vou trazendo uma peça desse tabuleiro. E hoje a gente vai juntar algumas peças interessantes para você abrir a sua mente das consequências, do efeito dominó, né? Muito bem. Então, enquanto o caso da Americanas envolve uma dívida bilionária com bancos, no caso da Ambev a dívida seria com impostos federais, estaduais e municipais. Um estudo contratado pela Serve Brasil aponta um rombo estimado em 30 bilhões de reais em manobras tributárias
feitas por empresas de bebidas. Então são empresas de bebidas, tá? A associação acusa a Ambev de inflacionamento do preço de componentes necessários para a produção do refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Assim, a empresa acumula irregularmente mais créditos tributários do que teria direito, desfalcando o erário e lucrando mais. O estudo foi realizado pela consultoria AC Lacerda. O diretor-geral da Serve Brasil, Paulo Petroni, afirma que, pelo menos desde 2017, relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam bilhões e bilhões de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerante na Zona Franca de Manaus. Então é uma questão diferente da Americanas. A Ambev não está devendo para os fornecedores, a Ambev não está devendo para os bancos, ela não vai ter problema de crédito. É um problema de credibilidade que pode afetar, é um rombo gigantesco, são bilhões e bilhões de reais que a Ambev supostamente estaria devendo. Isso, claro, poderia gerar um rombo, processos, complicações e quedas também nos próximos balanços, nos lucros da empresa e também nas suas ações como consequência. Então é isso que nós estamos observando. Mas são coisas diferentes. O caso da Americanas, na minha opinião, é muito mais grave, é muito mais sério, tá? No caso da Ambev aqui, isso aqui pode se enrolar muito. Então, para finalizar aqui, e a gente dar andamento no vídeo, em posicionamento, enviada ao Radar Econômico, a Ambev enviou a seguinte nota, reproduzida na íntegra agora. Abre aspas para a nota da Ambev. As acusações da Serve Brasil não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras de regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil. Claro, aqui eu tenho que pontuar que a Serve Brasil teria interesses em manchar a imagem da Ambev, porque são concorrentes de certa forma. E aí, quando a gente fala em briga de bar, tem que falar, claro, do nosso querido presidente Lula, né, seus capitalistas? E tá aqui, então. Antes que eu esqueça, né, para quem acredita que pode ter problemas na Ambev, para os membros do canal Nível 3, eu comprei as opções de put, apostando contra a Ambev, com vencimento para abril, e pode ser que dê uma boa grana, né, se der alguma treta aí. Então, se quer comprar o seguro e apostar contra a Ambev, tá lá o vídeo para os membros nível 3 do canal, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Muito bem, agora falando aqui sobre o Lula, esse cara aqui que tem a imagem, é o cara mais honesto, o cara mais honesto do Brasil, né, pessoal? Ele fala aqui, ó, ele tá criticando o Lehman, que é um dos sócios lá da 3G Capital que eu falei anteriormente, e demonstra preocupação com Americanas. Abre aspas aqui pro Lula. Aí, não é nem pedalada, é motociata. Eu acho que a gente é pequeno. A gente aprende que nada como um dia após do outro. Esse Lehman era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudarem em Harvard, para formar um novo governo. Era um cara que falava contra a corrupção do todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E aí o Lula ele vai complementar também aqui, peguei esse resumo do The Investor. O Lula vai complementar então, além dele falar sobre a crítica para o Lehman do caso Americanas, que falava contra a corrupção e depois comete fraude, o Lula também acrescentou que a fraude pode estar chegando à Ambev também. Isso está no radar do governo. O Lula está comentando então sobre a credibilidade daqueles 3 senhores, né, principalmente aqui da questão do Lehman. E ele está falando que essa fraude que aconteceu na Americanas e veio à tona no início deste ano também pode estar chegando na Ambev. Palavras do Lula. O Lula também acrescentou sobre o Lehman
que vai acontecer o que aconteceu com o Eike Batista, gente. O Eike Batista era um super empresário, era visto como um super empresário lá, sei lá por 2008, por aí, e era tudo PowerPoint, tudo no papel, né? Então, infelizmente, muitas coisas que ele prometeu não aconteceram e ele caiu aí ladeira abaixo. E o Lula está comparando o Jorge Paulo Lemann com o Eike Batista, pessoal. O Lula tá pegando pesado aí, né? Será que ele não tá exagerando um pouquinho? Bom, as fraudes aí não param de pipocar, né, seus capitalistas? Tá bem complicado a credibilidade aqui no Brasil. Várias empresas com problemas nessa questão de fraude. A Oi aí tá querendo reabrir a questão lá de recuperação judicial, até tem que fazer um vídeo sobre isso. Então tem muita treta por aí. Mas, e os bancos? Agora você vai entender a relação da Americanas, dessas quebradeiras, com os bancos. Nesse vídeo que eu soltei hoje de manhã, na verdade ontem, né, porque agora é quase 11 horas da noite, esse vídeo vai sair amanhã. Ontem eu soltei um vídeo falando bancões e big techs sangrando em seus balanços. Lucro caindo. A terceira peça empurra a quarta. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo eu falei sobre o Santander tendo prejuízo, certo? Tendo queda nos lucros. Vamos aprofundar um pouco essa questão, fazendo agora uma ligação com esse caso da Americanas, ok? Então a gente falou que o lucro estava desabando 58%, pressionado por aumento de provisões contra inadimplência. Bom, o lucro líquido societário do Santander Brasil teve queda anual de 57,6% no quarto trimestre para 1,6 bilhão. Em relação ao trimestre anterior, a redução foi de 47,1%. Parte do balanço foi prejudicado pelo aumento das despesas com provisões. É o dinheiro que o banco reserva para receber calote. O negócio de bancos está passível de calotes. E o Santander está dedicando parte da grana dele, das reservas dele, para justamente calotes, aumento de calotes. Isso não é exclusividade apenas do Santander. Em vídeos passados eu falei de grandes bancos americanos fazendo a mesma coisa. Então, abram os seus olhos. Se você acha que o cenário está positivo, que não vai ter crise, se pergunte, por que os grandes bancos estão aumentando as provisões? Porque eles estão enxergando um cenário complicado daqui para frente, tá? Então, no quarto trimestre, as despesas com provisões encerraram em 8 bilhões e 56 milhões de reais, 79,2% acima do apresentado no mesmo período de 2021, pessoal. Olha só, eles estão aumentando drasticamente as provisões, esperando mais calotes. No acumulado do ano, o crescimento foi de 55,9%. O saldo das provisões para crédito de liquidação duvidosa totalizou 34 bilhões e 450 milhões de reais em dezembro de 2022, com alta de 27% no ano e de 5,2% no trimestre. Aí, agora vai ficar interessante o negócio. Agora você vai ver, seu capitalista, que vai ficar interessante o negócio. Porque olha só, segundo o Banco Santander, o aumento das provisões contra a inadimplência foram afetadas em especial por um evento subsequente, ou seja, ocorrido após 31 de dezembro de 2022, no segmento de atacado. A instituição não dá maiores detalhes, como, por exemplo, o nome do cliente. Tá sentindo o cheirinho de coliformes? Abram seus olhos, capitalistas. Em janeiro, a rede varejista Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial, com dívidas de aproximadamente 47 bilhões de reais. O Santander é um dos maiores credores da companhia, com cerca de 3,6 bilhões de reais a receber, de acordo com estimativa preliminar. Lembra? Acho que semana passada, ou retrasada, sei lá, eu falei sobre a questão do efeito dominó desse caso da Americanas nos bancões, pessoal. Tá aí, né?
Tá vendo como afeta? Tá vendo como quando a água começa a baixar a gente vê quem tá nadando pelado? Tá vendo quando a gente vê quem tá nadando pelado? As peças uma vão empurrando a outra? As margens do Santander caíram 11,6%. Olha lá a queda da terceira peça que eu falo. A recessão está sendo instalada. A primeira e a segunda peça já caíram. A gente está vendo a terceira peça que vai empurrar a quarta. Enquanto a receita com serviços subiu 1,9 para 5 bilhões. Nas margens, o banco observou o novo impacto da tesouraria, que acumula resultados negativos diante da alta da Selic. Mas o que mais me chamou a atenção em tudo isso é justamente esse aumento do dinheiro que eles estão destinando para calotes e dessa questão aí de clientes, né, tendo problemas, elevando as preocupações com inadimplência, né, seus capitalistas. São sinais, com certeza, para a gente abrir os olhos. A gente finaliza por aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. O meu objetivo não é tacar o terror em vocês, eu só observo os fatos, os indicadores, e com base nisso, eu tomo as minhas próprias decisões. As minhas decisões eu mostro para os membros do canal. Se você quer se tornar membro, só aqui embaixo tem o botãozinho, vai lá no seu computador, que vai ter o botãozinho abaixo, e aqui pelo YouTube mesmo você pode se tornar membro. Não sei se estou certo ou se estou errado. Eu apenas leio os indicadores, faço uma leitura do contexto, com base nessa visão eu vou tomar as minhas decisões. Eu não vejo motivos para muita euforia, não. Mas você é um adulto e você aí tem todas as condições do mundo para usar o seu cérebro, assumir os riscos e tomar as suas decisões. Mas abram o olho para a macroeconomia, que a gente vai fazer um vídeo hoje à noite aprofundando alguns indicadores muito legais sobre macroeconomia. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E aí, com base nisso, você pode aí observar, né, e tomar suas próprias decisões, tá? Então hoje à noite sai vídeo aqui no canal, provavelmente aí por umas 17 horas. Se inscreve aqui para não perder. Eu vou trazer alguns indicadores bem legais. Deixa seu like aqui embaixo e compartilha aí para geral nos grupos do WhatsApp. Forte abraço aí, seus capitalistas. Tchau, tchau.